Hoje a gente vai conversar sobre um livro que é com certeza, né, o meu lançamento mais esperado de 2020, que é o Com Sangue, o livro novo do Stephen King. Ele tem um lançamento previsto para o dia 16 de setembro, na semana que vem, mas como a Companhia das Letras disponibilizou o e-book antecipadamente para os parceiros, eu tive a oportunidade de ler e estou aqui para conversar com vocês sobre esse livro. Não tem spoilers, tá, nessa resenha / conversa, é mais para vocês saberem realmente o que eu achei, se eu gostei ou não, do que eu gostei, e também para vocês saberem mais ou menos o que esperar dessa leitura. Então, Com Sangue reúne 4 contos. O primeiro conto é O Telefone do Sr. Harrigan, que conta a história de uma amizade meio improvável entre o Sr. Harrigan, que é um empresário rico, né, que se muda para uma cidadezinha, ele já é idoso, e aí ele conhece o Craig, que é uma criança de 9 anos, se não me engano, e a gente conhece ele com essa idade, e aí a gente acompanha ele crescendo, as coisas acontecendo, e essa história é narrada por ele já na vida adulta. Então, essa história se passa mais ou menos em 2006, 2007, quando a Apple estava lançando o primeiro iPhone, né, então a gente tem essa pegada e esse lado da tecnologia que o King tá gostando bastante de colocar nas histórias dele recentemente. É o telefone do Sr. Harrigan, que é um telefone, né, um iPhone, que talvez não funcione apenas neste plano, né? Então essa é a premissa da história. E apesar de ter essa premissa bem digna, né, de uma história de terror, esse conto, ele não é tão sombrio, é uma leitura bem leve, bem fluida, né? E as partes sombrias, claro, porque elas estão ali, elas são narradas ali num misto de casualidade com assombro, e eu acho que isso é justamente o que mexe com a gente, né? Porque não é uma história que te deixa tenso nem nada, mas de repente acontece uma coisa e você fala, meu, e se isso realmente acontecesse? Porque eu acho que o King tem esse poder de fazer a gente acreditar em qualquer coisa, e aí de repente você tá ali imaginando, e se você pudesse ligar pra alguém que, né, já morreu. Enfim, a história é mais ou menos essa. E a amizade entre o Sr. Harrigan e o Craig é bem bacana, assim, eu acho que o King gosta muito de construir essas relações interpessoais e também essas relações improváveis, né? Então a gente encontra isso nesse conto, e tudo que acontece nessa história acaba dando esse toque um pouco mais emotivo para esse conto, que também é algo que o King gosta bastante, e foi um conto que eu gostei, justamente porque ele é leve, ele é fluido, né? Então a gente já começa o livro numa pegada boa. Tem essas partes, né, mais realmente dignas de terror, que eu também gostei. Eu li esse conto, eu terminei esse conto de madrugada e assim, eu não tive pesadelo, mas eu tive um sono inquieto, porque eu fiquei pensando, e se eu tivesse no lugar do Craig, né, e se eu tivesse dentro dessa história, e aí, mas se você já leu King, você sabe como o autor consegue desenvolver essas histórias de maneiras que a gente nem imagina. Elas não são surpreendentes só no sentido de terem reviravoltas ou coisas inesperadas, mas também os caminhos que o King escolhe, né, as coisas que ele aborda e os sentimentos que ele traz com essas histórias que aparentemente são só de terror, né? Então eu acho que esse conto é um bom exemplo disso. O segundo conto é A Vida de Chuck, que eu achei muito bom, eu achei assim, genial, e ele seria o meu preferido se o Com Sangue, né, que é o próximo conto, não fosse protagonizado por quem é, mas enfim, vamos falar disso depois. Então, A Vida de Chuck, ele é um conto de trás pra frente, a gente começa essa história do final, e ele é dividido em 3 atos, né, então a gente começa pelo terceiro ato, aí vai pro segundo e pro primeiro. E é um conto assim, eu não vou falar muito sobre a premissa dele, porque eu acho que é legal a gente descobrir, né? Eu sou uma leitora muito que gosta de descobrir as coisas por si própria, né? Então eu nem leio sinopse, por isso que eu procuro não falar tanto, assim, quando eu acho que pode, de repente, dar uma pista sobre alguma coisa, porque eu quero que vocês descubram, eu quero que vocês tenham essa experiência completa, né? Então eu não vou falar muito, só vou dizer que assim, no começo você vai lendo, você fala o que tá acontecendo e o que isso tem a ver com aquilo, né? E aí aos poucos o King vai costurando essas histórias e essas perspectivas, vamos dizer, e a gente começa a entender essa analogia que o autor construiu nesse conto. Ele não é um conto de terror, não acho que seja, ele é mais um conto de fantasia. Talvez a fantasia sombria que o King gosta de usar, mas ele vai mais pro esse lado da fantasia. Tanto que ele me lembrou bastante Ascensão, aquele conto, né, short story, que a Suma publicou, né, do King no ano passado. Vou só dizer uma coisa que eu acho que não vai ser não um spoiler, mas acho que não dá uma pista de nada, mas que pode interessar, né, pra de repente quem tá assistindo o vídeo, que uma premissa, assim, a gente pode dizer, desse conto é aquela frase célebre do Walter Whitman: eu sou vasto, contenho multidões. Acho que a gente pode dizer que essa frase, essas palavras são o fio condutor desse conto, que acaba falando sobre os mundos que existem dentro de cada um. Enfim, isso é tudo que eu vou falar, mas
Mas foi um conto que eu gostei muito, porque eu achei ele diferente, achei ele bem original, achei que ele tem essa pegada que eu gosto do King, né? De falar realmente sobre a vida, de fazer a gente pensar sobre isso, sempre de uma maneira assim, que é muito característica dele, e esse conto realmente me surpreendeu, porque não era algo que eu tava esperando. E se você gostou de Ascensão, assim como eu, você vai gostar desse conto também, eu tenho certeza. O terceiro conto é Com Sangue, né, que dá um nome ao livro, e ele é protagonizado pela Holly Gibney, uma personagem que surgiu lá em Mr. Mercedes, né, o primeiro livro da trilogia Bill Hodges, depois reapareceu em Outsider, e ela é uma das personagens preferidas do King. Ele conta, até no fim desse livro mesmo, nos agradecimentos, que a ideia era que ela tivesse um papel pequeno, né, em Mr. Mercedes, e ela acabou roubando a cena, e acabou roubando o coração dele, e por consequência acabou roubando o nosso também. Então acho que todo mundo que leu Mr. Mercedes tem esse carinho pela Holly, e é muito legal ver ela protagonizando uma história dela, né, e a gente conhece mais sobre ela nessa trama, ao mesmo tempo em que a gente reencontra coisas e histórias e elementos que a gente já viu em outras histórias do King, e é por isso que eu falo que ela é a minha preferida, essa história é a minha preferida do livro, porque, né, tem esse apego já de outras histórias dessa personagem, etc. Mas se fosse escolher realmente pela trama, eu ficaria com a vida de Chuck. Mas enfim, só fecha parênteses aqui pra gente continuar falando sobre Com Sangue. Então essa história é o seguinte, quem já leu, né, que tá acostumado a ler King, sabe que dá alguns spoilers sobre outros livros dele nas histórias. Eu não ligo muito, porque eu acho que quando você vai ler essas outras histórias, você já não lembra do spoiler que ele deu. Mas nesse caso de Com Sangue, é um conto que eu realmente indico pra você ler depois da trilogia Bill Hodges e depois de Outsider. Por quê? Primeiro, por causa dos spoilers. O que o King faz, geralmente, é dar uma pincelada, né, na outra história, fazer uma pequena referência, e aí se você já leu aquela outra história dele, você vai lembrar. Mas se você não leu, você acaba não fazendo essa associação. Porém, né, em Com Sangue, ele dá spoilers grandes, né, sobre as outras histórias, né, do Bill Hodges e de Outsider. Então eu realmente acho que nesse caso é legal você já ter lido essas histórias. E o outro motivo, eu acho que é o principal, é porque quando a gente lê nessa ordem, a gente vai acompanhando também o crescimento da Holly, né, como personagem. E eu acho isso muito legal. Obviamente não é uma regra, né, na verdade essas histórias não vão ser estragadas caso você não leia nessa ordem. Mas é uma dica que eu dou especificamente nesse caso, mesmo eu sendo uma pessoa que não liga para os spoilers que o King dá nos próprios livros. Então, falando sobre a história, ela segue uma premissa muito parecida com a de Outsider, e também tem alguns elementos sobrenaturais, assim como em Mr. Mercedes, mas aqui a gente foca realmente mais na Holly, né, no passado dela, e em como Bill Hodges influenciou a vida dela, e na cumplicidade que ela tem, na amizade que ela tem, principalmente com o Jerome e a irmã dele, a Barbara. Ele é um conto que você lê rápido porque você quer saber o que vai acontecer, né, porque ele tem uma investigação, ele tem crime envolvido, então é uma leitura bem viciante, assim como Mr. Mercedes, né, como a trilogia, e assim como Outsider. Eu gostei muito nesse conto como o King fala sobre bem e mal, sabe? A gente, né, nos livros dele, obviamente, quase sempre tem essa coisa do mal, né, das coisas ruins, e também do lado sobrenatural, e como eu falei em Com Sangue tem isso, mas ele também coloca a gente pra pensar assim por uma outra perspectiva, porque se existe o mal, também existe o bem, né? Então eu acho que chega até a ser reconfortante, assim, de uma maneira meio inesperada, vamos dizer, porque a gente sempre tende a focar muito nesse lado ruim, nesse lado negativo. A gente acaba esquecendo que também existe o lado bom, existe o lado positivo, seja das coisas, das situações ou das pessoas, né? Então eu gostei muito desse ponto nesse conto, mas enfim, se você já conhece a Holly, eu acho que é muito difícil você não gostar dessa história. Se você não conhece, fica aí a minha recomendação pra você ler os outros livros primeiro antes de ler esse conto. Mas é uma história tão boa quanto Outsider, quanto Mr. Mercedes, só é mais curtinha. E o último conto se chama Rato, e é sobre um escritor que quer muito escrever, né, o primeiro romance dele. Na verdade, ele já começou outras vezes e nunca terminou, então ele está um pouco obcecado com essa questão, e aí ele tem uma ideia, e ele decide se isolar na cabana da família, só ele realmente, e eu sei que não tem como não pensar no Jack Torrance, né, mas eu posso dizer que, como é bem comum, né, na obra em geral do Stephen King, ele consegue repaginar essa premissa e criar uma história completamente diferente, que tem um ponto de partida parecido, mas ele realmente vai por caminhos bem diferentes.
E o que eu achei legal em Rato é que, justamente porque a gente já conhece a história do Iluminado, a gente fica pensando, né, em várias coisas que podem acontecer. Mesmo que você não tenha lido Iluminado, acho que você conhece mais ou menos a premissa, e aí você já fica meio que, sua mente já quer ir por aquele caminho. E o que o King faz é justamente brincar com isso, né, com essas várias possibilidades que a gente pensa, vai acontecer alguma coisa aí. Você fica pensando também por que o conto se chama Rato, e uma hora você vai descobrir. E, enfim, eu gostei muito dessa brincadeira, né, que o King fez. Não sei se ele fez, se essa minha suposição tá correta, mas a minha sensação foi essa, de que ele quis brincar, né, com a nossa mente, com esse vício de querer ir pro mesmo lado do Iluminado e desenvolver uma história que tem, obviamente, semelhanças e etc, não só nessa premissa, mas também em alguns pontos da história, mas ele foi por um caminho completamente diferente e eu gostei bastante. King definiu esse conto como um conto de fada sombrio e eu acho que é uma ótima definição realmente. Esse conto faz a gente pensar sobre obsessão, sobre ambição, enfim, coloca vários questionamentos na nossa cabeça. E uma coisa que eu fiquei pensando sobre ele, né, é quanto será dessas histórias, e principalmente dessas que envolvem escritores, né, tem inspirações reais realmente de coisas que o King passou, de dificuldades que ele teve, enfim, queria muito saber sobre isso, mas ele não falou sobre isso nos agradecimentos, então, de repente ele fala depois, mas é um conto bem legal, né, foi o que eu menos gostei, mas é porque os outros realmente são muito bons, não é porque esse é ruim, é só porque os outros são melhores, mas eu gostei e achei que foi um bom desfecho, né, pra esse livro de contos. Você é fofo? Você quer aparecer no vídeo? É? Bom, então eu gostei bastante dessa leitura, foi um livro que eu acabei lendo rápido, porque eu realmente queria saber como as histórias iam terminar. Os contos devem ter mais ou menos 100 páginas por aí, né, porque o livro tem 400 páginas, só o Com Sangue é realmente um pouquinho maior, os outros são um pouquinho menores, então super dá pra você ler cada um em 1 ou 2 dias, né, eu até recomendo isso, porque são histórias realmente que prendem a gente. Uma coisa que eu queria falar é que eu tenho gostado muito dos livros recentes do King, das histórias recentes dele, como Ascensão, Instituto, Revival, enfim. Eu acho que quando a gente lê livros mais antigos dele e esses mais recentes, a gente consegue perceber uma diferença na forma como ele conduz as histórias. Acho que tem muito a ver, obviamente, né, com o fato dele estar envelhecendo. E também com as fases que ele passou na vida dele, né? A gente sabe que quando ele escreveu It, Misery, O Cemitério, ele estava em fases complicadas. E agora, né, pelo que a gente sabe, ele tá numa fase boa, então eu acho que isso reflete muito na escrita dele, na forma como ele conduz essas histórias. E eu gosto muito de ver, de sentir, assim, que existe uma leveza nesses livros mais recentes, né, que parece que ele escreve de uma maneira mais despretensiosa, num bom sentido, realmente, e acaba resultando nessas histórias que são mais leves, mas que tem muito dele, que tem muitos elementos e características dele, como se ele realmente estivesse pegando tudo que ele gosta de fazer, todos os ingredientes que ele gosta de colocar nas histórias dele e escrevendo exatamente o que ele quer. Não que ele não escrevesse, né, o que ele queria antes, mas eu acho que às vezes chega num ponto, né, da nossa vida, da nossa carreira, que a gente tem essa liberdade. Eu sinto essa liberdade nessas histórias que o King tem criado. Então eu gostei muito de Com Sangue, eu espero que vocês gostem também quando lerem. Então se você já leu, me conta o que você achou, qual foi o conto que você mais gostou, e se você ainda não leu, me conta se você também tá ansioso pra fazer essa leitura. Então se você gostou desse vídeo, curte e compartilha, por favor. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação, e a gente se vê em breve no próximo vídeo.